Confira hoje no Data Circle News. O gadget misterioso da OpenAI. Revolução à vista? ChatGPT mais empático que você? A IA e as emoções. ChatGPT na educação. Amigo ou vilão? Face Age, a IA que lê seu futuro e a saúde no seu rosto. Confira isso e muito mais hoje no Data Circle News. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um Circle News. Estou aqui novamente com Olivia Palmelan. Olá, Olivia, tudo bem? Hello, bonsoir, tudo bem? E vocês? Tudo jóia. E também com o Ed, nosso querido Edwise Brás. E aí, Ed, tudo bem? Boa noite. Oi, Victor Ori, muito prazer estar aqui de volta. Boa noite. Boa. Bom, pessoal, como de costume, temos uma seleção de notícias bem interessante aqui, começando pelo dispositivo secreto da OpenAI e Johnny Ive, sem tela, pessoal e potencialmente revolucionário. Contem para mim aqui um pouco sobre esse dispositivo, que sem tela e querendo fazer uma revolução onde outros já tentaram e não conseguiram. O que vocês acham dessa novidade aí? Vocês acham que vai vingar dessa vez? Bom, e que acho que o artigo não dá muitas informações sobre o que essa ferramenta vai fazer, né? Mas a gente tem como premissa que talvez vai ser uma ferramenta parecida a um Rabbit Air 1 ou alguma agente, né, do dia a dia que vai automatizar coisas como comanda de voz, que vai capturar o ambiente também. Mas assim, eu tenho uma perspectiva um pouco, talvez, conservadora de qual que é a necessidade disso, né? De mais um dispositivo, o que vai trazer a mais do que um iPhone, sei lá, um celular, um MacBook aqui. Estou um pouco na dúvida aqui. O que você acha, Wed? Eu concordo. Eu acho que o desafio é muito grande, né? A gente tem 20 anos de otimização aí dessas interfaces digitais. Você competir com algo com esse tempo é bem difícil, né? Os outros tentaram trazer uma visão bem inovadora de como você usar um pouco mais a força dessas novas tecnologias para criar uma nova interface, né? Mas eu acho que a barreira é muito grande, né? Você tem que as pessoas têm que estar dispostas para aprenderem um novo jeito, e não é trivial, você precisa de tempo para você conseguir realmente entender as novas abstrações, novos métodos, as novas técnicas de interação, né? Então, eu acho que se eles tiverem realmente um produto interessante, eles vão ter que ter um investimento grande de adoção, para que a gente realmente tenha um primeiro pelo menos uma primeira leva de pessoas que estejam dispostas a passar essa barreira, né? No vídeo de apresentação deles, né, é interessante que é bem misterioso, na verdade, eles falam da vida, da visão deles e tal, mas ele comenta que já tem um protótipo, né, que mandou para o Sam para ele usar o dia inteiro e que ele ficou convencido que aquilo era a melhor coisa que eles já tinham feito, né? Pode ser bastante marketing, mas eles compraram a empresa já sabendo desse protótipo, imagino. Então, acho que tem alguma coisa concreta em mãos, né? Uma pessoa que conseguiu trazer o iPhone, o MacBook Pro, né, que são produtos que dominam os seus mercados respectivos, tem um grande potencial, mas acho que outras pessoas que tinham também um grande potencial tentaram e falharam, né? Acho que só o tempo vai dizer se dessa vez vai. Agora a gente vai ver se esses 6,4 bilhões de dólares investidos nessa empresa aí vão se tornar de fato um negócio lucrativo ou o protótipo mais caro dos últimos tempos aí que o Sam Altman comprou para poder usar. Muito bom, pessoal. Acho que vamos aguardar aqui para a gente entender um pouco qual que é o grande lance desse dispositivo secreto aqui que eles estão querendo lançar.
a previsão de lançamento para 26 e 27, então a gente não deve esperar tanto assim até conseguir ter novas informações sobre esse produto. Seguindo para a próxima notícia, inteligência artificial mostra alto coeficiente de inteligência emocional. Acho que esse é um ponto bem interessante da gente comentar, porque que a inteligência artificial é inteligente, todo mundo já sabe, todo mundo está vivendo ali no dia a dia, usando todas as inteligências artificiais que estão disponíveis aqui. Agora, inteligência emocional talvez seja uma novidade. O que vocês acham dessa notícia? Acho interessante, porque uma aplicação da IA, talvez em temas ou processos mais relacionados com emoções, com, sei lá, psicologia, coaching, acho que abre território novo para usar essas inteligências artificiais. Agora dá talvez um pouco de, acho que tem um tema ético também, dá um pouco de medo de pensar que essas IAs que foram testadas conseguem ter resultados melhores do que humanos nesses testes de inteligência emocional, assim. Mas acho que abre um campo fértil para muitas mais aplicações também, né? Sim, eu acho que é interessante, talvez um pouco perigoso, como a Oli estava falando, né? Tipo, teve algumas estimativas recentes de que modelos de linguagem podem ser muito bons em mentir e manipular para poder atingir um objetivo, e se eles são bons também em leitura emocional, né, inteligência emocional, eles podem usar isso justamente para melhorar a capacidade deles de manipular as pessoas e enganar as pessoas. Então é algo para a gente ter ciência também, né? Eu acho que dentre várias aplicações, esses agentes que são mais objetivas, né, coisas como a integração de dados e tal, isso não muda tanto o uso, a aplicação da tecnologia, mas qualquer coisa que tenha interação com seres humanos, eu acho que isso pode ter um impacto grande, né? Claro que isso é algo que já está no mundo real, né? Acho que isso é só um estudo mostrando que essas coisas que estão aí têm inteligência emocional, mas eu acho que durante você lançar um projeto que envolva a interação com pessoas e essas tecnologias, você tem que também ter um nível de responsabilidade de que isso seja usado da melhor forma possível, né? E uma supervisão humana ainda, né? Acho que um ponto que está destacado também de ainda ter especialistas que conseguem meio que controlar um pouco os outputs desses modelos. Até um ponto aqui que a gente pode comentar também é que, bom, a inteligência artificial teve um desempenho legal nos testes de inteligência emocional. Isso não significa, na prática, que ela de fato tem uma inteligência emocional nas situações que vão acontecer ali fora do escopo do teste. Então, acho que a gente pode concluir aqui que a inteligência artificial tem um potencial grande para a inteligência emocional, mas que, como vocês disseram, precisa ser averiguado, precisa ser testado em situações práticas, né? Porque não se criou nenhum teste de inteligência emocional pensando na inteligência artificial, pelo menos não que eu saiba. Todos eles tiveram a função de testar a inteligência emocional das pessoas, e talvez a forma de testar essa inteligência emocional na máquina seja um pouco diferente. Enfim, acho que é interessante de toda forma, abre um capítulo legal aqui de discussão para a gente acompanhar também, que é de certa forma surpreendente, mas está longe de estar com o martelo batido de que, pronto, a inteligência artificial tem uma inteligência emocional, sei lá, maior do que a média. Mas de toda forma é interessante. Algo interessante também relacionado com isso, lembrei agora que você comentou, Victor, é que muitas coisas, é muito difícil você testar essas inteligências, né? Porque justamente pela similaridade com o jeito que a gente pensar, o jeito mais apropriado muitas vezes vem da psicologia cognitiva, né? Então eu vi uma discussão de algum tempo do CEO da DeepMind falando sobre a necessidade de você pensar talvez em testes cognitivos, sabendo da nossa experiência com psicologia cognitiva, testes que a gente cria para seres humanos, mas pensando nas características específicas da IA, né?
É uma coisa curiosa, é muito difícil de testar de forma objetiva, né? Você não consegue ir lá dentro do modelo e saber como é que ele está pensando. Mas talvez a gente pensar em testes cognitivos, né, específicos para essas tecnologias, seja um jeito da gente entender melhor como é que ela funciona. Boa, muito bom. Concordo. Seguindo para a nossa próxima notícia, meta-análise revela impacto do ChatGPT na educação. Acho que esse é outro tema super relevante, né? Acho que quem tem filho aí na escola ou acompanha alguma criança, ou até mesmo em idades mais adultas aqui, tem se discutido bastante do ponto de vista da pedagogia e do aprendizado e tudo mais, até que ponto é benéfico ou não a presença das inteligências artificiais na educação. E, bom, essa notícia fala bastante sobre isso. Queria que vocês discutissem aí um pouquinho também sobre o tema. Eu acho que é muito importante que a gente tenha bastante investimento em pesquisas desse tipo, né? Porque é inevitável que as nossas crianças vão ser expostas a esse tipo de tecnologia. Todas as crianças já, sei lá, em 4, 5 anos já estão mexendo em qualquer smartphone que já está equipado com esse tipo de tecnologia. E do outro lado também os professores muitas vezes não sabem muito bem como lidar com isso, né? Então, se a criança está usando o ChatGPT para responder, né, e você faz um tipo de pergunta que ela consegue burlar, digamos assim, usando o ChatGPT, talvez não seja o melhor jeito da gente ensinar as crianças, né? Talvez você tenha uma metodologia melhor para você fazer o melhor uso dessa tecnologia dentro de um processo de educação. Então, eu acho também que entender o mais rápido possível quais são os impactos dessa tecnologia vai ajudar a gente a pensar em políticas públicas mais rápido e mais responsáveis para equipar os dois lados, né? A família, né, durante o processo de educação, mas também os profissionais, né? A gente falhou um pouco nesse sentido com a tecnologia das redes sociais. Eu acho que a gente poderia ter evitado muitos problemas que a gente tem hoje se a gente tivesse investido mais em ciência, mais em estudos para entender o efeito dessas tecnologias nas pessoas. Eu acho que agora a gente tem a oportunidade de remediar isso, evitar que isso vire o mesmo problema, né? Então, acho que a ciência é sempre o melhor caminho para nos equipar com informação para tomar decisões. Um tema que a gente conversou até semana passada, né? Acho que são ferramentas que podem também ajudar a democratizar o conhecimento e talvez abrir, facilitar a educação também para talvez, sei lá, categorias sociais menos privilegiadas, né, nesse assunto da educação. Acho que consegue democratizar bastante. E até deixar, sei lá, coisas que a gente achava um pouco mais chatas, aulas e tal, mais dinâmicas, incentivar procura de informações, ajudar a raciocinar, a estruturar um pensamento. Eu só acho que também a gente não deve cair na cultura da preguiça também, né? Acho que grande parte de aprender na escola era também fazer, né? Se esforçar, aprender a lógica e tal. Então, acho que depende muito de onde chega a inteligência artificial para ajudar na educação, né? Acho que é sempre um pouco de cuidado aqui. Exato. Sim, eu acho que tem um grande potencial aqui, realmente eu acredito nisso, né, nessa tecnologia, para personalizar mais a educação, né? Hoje a gente tem um modelo de educação super industrializado, né, que a gente faz do jeito mais fácil possível para poder a gente conseguir dar conta de, sei lá, uma professora cuidando de 40 crianças numa sala, né? Não consegue dar uma atenção específica para cada uma delas. Então, acho que existe uma oportunidade, né, de ter uma tutoria um pouco mais específica, um pouco mais personalizada, né, em apoio ao processo como ele é hoje, né? Então, acho que se a gente fizer isso com responsabilidade, entendendo, por exemplo, aqui eles falam sobre o tempo de engajamento, né? Se o engajamento for muito pouco, você não consegue aprender como usar a tecnologia direito, mas se também for muito grande, você começa a criar uma dependência de só conseguir fazer usando a tecnologia, né? Então, você pensar nesses tipos de melhores práticas do uso da tecnologia pode fazer a gente transformar realmente a educação, né? Mas eu acho que tem que ser baseado em pesquisa. E, assim,
como boa parte das coisas da vida, acho que o grande ponto ótimo aqui não vai estar nos extremos, né? Não vai estar em usar a inteligência artificial para tudo, mas também, com certeza, não vai estar em proibir a inteligência artificial na escola. Algum ponto no meio do caminho aí, que é usar com uma certa mediania, né? Usar com uma certa inteligência mesmo, para capacitar ainda mais o processo de aprendizagem, mas sem ferir, sem ficar refém da inteligência artificial também. Então, acho que é uma discussão que vai continuar bastante ali nos próximos anos, principalmente com a evolução da inteligência artificial, fica cada vez mais difícil ter uma proibição do uso da inteligência artificial, e seria uma péssima política também no sentido de alfabetização tecnológica das pessoas, né? Então, se a pessoa já cresce num mundo que está habituado ali a usar essa tecnologia em favor de um resultado, em função de um trabalho, do aprendizado e tudo mais, imagina a capacidade de produtividade dessa geração que vai ter ali no futuro, tendo isso tudo, todas essas ferramentas em mão. Bom, seguindo para a nossa última notícia aqui do dia, temos o Face Age, a IA que analisa o rosto para prever a idade biológica e sobrevivência ao câncer. Essa é uma notícia bem pitoresca, né? Vamos falar a verdade, porque se a gente pensar em idade biológica, é muito fácil imaginar uma IA que prevê a idade biológica da pessoa. Eu acho que isso nem precisaria do último nível de novidade tecnológica aqui para fazer isso. Já existem situações, já existem tecnologias que fazem isso há mais tempo. Agora, para prever a possibilidade ou propensão de sobrevivência ao câncer, o que vocês têm a dizer sobre essa news aí de agora? Eu queria só trazer uma anedota pessoal, acho que só para ilustrar o desafio aqui. A gente foi para um cliente uma vez, né, que eles estavam divulgando uma tecnologia de reconhecimento facial, e tinha um totem quando você entrava, que ele, além de reconhecer seu rosto, ele também estimava a sua idade, né? E era eu e meu colega, ele tinha traços orientais, ele não costumava usar barba, né? Como eu sempre tive barba. E aí, para ele, a IA dava uns 3, 4 anos a menos. E para mim era uns 10 a mais. Então, é bem curioso como é que tem esses tipos de vieses, né? Étnicos, mas também de características específicas que podem ser correlacionadas com a idade. Então, é um desafio interessante. Claro que a tecnologia era outra, bem mais antiga que essa, mas é algo que a gente tem que ter em mente, né? De que se essa correlação realmente indica causalidade. Bom, acho que sempre existiu, né, essa vontade de analisar até potencial câncer da pele, né, com base em fotos, imagens. Então, eu acho legal ter talvez um modelo, uma tecnologia que estabelece essa correlação como um escopo maior. E também acho que abre também uma porta em personalizar os tratamentos, enfim, eles mencionam várias aplicações também positivas, mas um pouco do que você mencionou, Ed, né? Acho que essas correlações podem ser um pouco biased, né? E como tudo o que a gente está falando aqui, né? Não é branco ou preto, né? Sempre tem um in-between aqui, e algumas nuances em como usar essa tecnologia e como interpretar também o que ela está falando para a gente. Eu concordo também, acho que é interessante, vale aprofundar um pouco mais, mas também não seria algo que vai, de fato, você vai olhar ali como um oráculo para saber se você vai morrer de câncer ou não, ou se você vai ter câncer ou não a partir de uma foto do seu rosto, né? Acho que tem muitas outras camadas aí, talvez isso seja esse estudo, essa análise que está sendo feita a partir da imagem, pode ajudar no diagnóstico, mas não de forma totalmente determinística. Sim, e assim, eu acho que eles estão aplicando dentro de um contexto bastante específico, como um suporte para profissionais da medicina e tal, mas eu acho que nenhuma tecnologia deve ser tratada burlando ou como um atalho aos nossos processos de validação, né? Eu acho que a medicina tem a tradição de ser super rígida em estabelecer
a qualidade dos indicadores médicos, né, das correlações e tal, da eficiência das drogas, por exemplo, né? Então, acho que a gente tem que tratar com a mesma seriedade aqui também, né? Não dá para a gente decidir a diferença de um tratamento entre 2 pacientes se a gente não tiver seguido um teste clínico para poder estabelecer a eficiência desse tipo de tecnologia, né? Não, acho que não podemos pegar atalhos. Nunca vai ser uma verdade absoluta, né? Mas fala, Vi. É isso, pessoal. Acho que a gente conseguiu passar por algumas notícias bem gerais aqui, de temas diversos, passando desde o câncer até os novos dispositivos tecnológicos aqui que estão prometendo revolucionar a forma como a gente interage com a tecnologia. E é isso. Aguardo por mais novidades ali no próximo Data Circle News. Obrigado, Oli. Obrigado, Ed. Valeu. E é isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.